converso com o Charles Ribeiro, ou Chaim, jornalista, artista plástico aqui da terrinha, mas que ultimamente tem alçado voos bem mais altos. Seja muito bem-vindo, está no ar mais um Conversação. Seja muito bem-vindo também, Charles. Obrigado. Quanto tempo? Pois é, trabalhamos juntos já, né? Trabalhamos juntos, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui comigo. E Chaim, é sobrenome, é apelido? Eu nunca soube de onde é esse Chaim, Charles. É um prazer estar aqui, um prazer estar em Uberlândia, né, falando com o pessoal daqui, acho bem legal isso. Então, o Chaim, eu não sei, então, ele me acompanha desde criança. Jurei que você ia me contar uma história agora. Então, eu acho que às vezes tem gente que fica frustrado porque acha que esse Chaim será meio árabe, meio sei lá o quê, enfim. Mas eu acho que tentaram diminuir Charles. Charlesinho, não sei, e eu não sei, eu me acompanho desde criança, tanto que tem gente que acha que é realmente meu nome, tem gente que não sabe. Mas é de família, assim, apelido que foi dado dentro de casa? Eu acredito que sim. E me acompanha desde criança, eu não sei dizer de onde vem. E aí eu resolvi adotar, assim, achei mais bacana. E tem gente muita gente me conhece por Chaim. Assim. E é legal, né? Acabou virando seu nome artístico, ficou bacana. né? Charles Ribeiro, acho meio assim... Formal demais para você. Bom, o Charles, eu acho que dispensa um pouquinho apresentações, mas vamos lá, né? Para quem ainda não conhece, artista plástico super renomado. Nasceu no Prata, né? Que é uma cidadezinha aqui pertinho, mas viveu a vida inteira praticamente aqui em Uberlândia, né, Charles? E agora tem 2 anos que está em São Paulo. Isso. Por quê? Foi embora, nos abandonou. É uma pena, né? Não, mas é bacana também estar lá, né? Então, como você disse, nasci em Prata, mas eu vim para cá acho que com 16 anos e aí fiquei até agora. Então, assim, eu vivi mais tempo em Uberlândia do que lá. Lógico que a minha raiz, eu adoro ir para lá, uma cidade tem família lá ainda? Minha família, minha mãe mora lá e eu tô sempre indo para lá, assim. Então, é um prazer, assim, acho tão bacana. E eu não sei, assim, eu tive que ir para São Paulo. Assim. As coisas foram acontecendo. Não foi uma coisa que eu busquei. Há uns anos atrás eu pensava em ir para São Paulo, mas por outros motivos. Mas a vida me levou, assim, não foi uma coisa que eu vou... De repente aconteceu, a hora que viu você já estava lá. Exatamente. Você é formado em jornalismo. Sim. Atuou bastante aqui em Uberlândia, né? Trabalhei 10 anos aqui. Trabalhei no Jornal Triângulo, imagina. Long time. O que você fazia exatamente? Não, fui repórter no Jornal Triângulo, depois trabalhei uma época na TV Universitária, trabalhei como repórter, trabalhei como produtor de um programa cultural que era muito legal, que era o Cidade Especial, que eu fazia com o Carlos Guimarães, era bem legal, assim. Foi uma fase bem legal, que eu vivia a cultura e a arte de Uberlândia. Eu acho que foi uma coisa que me incentivou esse período desse programa, porque era um programa que a gente gravava, não tinha apresentador, não tinha entrevistador, era o artista falando dele e mostrando a obra. E por conta disso eu conheci muita gente legal em Uberlândia, vivi isso. E eu acredito que isso tenha me influenciado. Mas você acha que nessa época você já tinha um pezinho assim nas artes? Não, então, outro dia eu estava pensando... Você tinha tentado pincelar alguma coisa ou não? Não, nessa época? Eu desde criança, há pouco tempo eu estava pensando sobre isso, eu lembrei que eu apinhava minha mãe assim para comprar livrinhos que vinham só com o desenho para colorir, né? E uma coisa que me acompanhou desde sempre foi o teatro também. Eu sempre fiz teatro, desde criança, na escola. Depois aqui em Uberlândia participei de alguns grupos na faculdade. Fui um dos fundadores do grupo Pontapé de Teatro, que é daqui, né? Que vai fazer 18 anos agora, não sei. E na época do teatro, quando eu fiz teatro, quando você faz teatro amador, você tem que ser um pouco de tudo. Então eu fiz cenário, né? E trabalhava com produção, com tudo. E fui me estimulando. E foi por conta do teatro que eu comecei a pintar. Uma vez, em casa, trabalhando com TV ainda, eu tinha uma embalagem de pizza, uma tampa de pizza. E branquinha ali, eu olhei para aquilo e falei, gente, por que isso não poderia virar outra coisa? Bom, enfim, acabei reproduzindo o cartaz do filme Tubarão, que eu recortei o tubarão, coloquei lá e tal, pintei o... Não tinha o que fazer, né? Tava meio ocioso ali naquele momento. É um ócio criativo. Né? Um ócio criativo, exatamente. E aí, quando eu fiz a tampa de pizza com o tubarão, que eu reproduzi o cartaz que eu achei numa revista, recortei e colei e pintei e tal. Quando eu fiz aquilo, eu fiquei, gente, que bacana, porque para mim a borda ali era uma moldura. Viagem. Mas eu achei tão legal e empolguei, fiz, não sei, 50 embalagens.
E 50 embalagens de pizza. Pintadas. Você engordou nessa época? Não. Eu pedia para as pessoas. Mas a ideia era reciclar. Comer pizza. A ideia era mostrar para as pessoas que nem tudo precisa virar lixo. Entendeu? Que você pode realmente aproveitar mesmo. A princípio foi isso. Só que foi tão bacana e teve uma aceitação legal. Acabei expondo numa cantina italiana aqui em Uberlândia. Olha. Né? E aquilo, de repente, virou... A partir dali, eu vivo brincando que no Brasil tudo acaba em pizza. No seu caso, começou eu comecei em pizza. E aí, foi quando? Isso foi em 98. Tempinho já, né? Tempinho, tem 15 anos já. E foi assim, totalmente despretensioso. Despretensioso. Não esperava nada com aquilo. Só sem a mínima intenção. Não tinha mínima intenção. Tinha a intenção de mostrar para as pessoas assim, que era legal, que você pode reciclar, que você pode aproveitar as coisas. Mas foi tão legal a aceitação que eu não parei mais a partir daí. Eu fiz outros trabalhos reciclando também, fiz uns oratórios com caixa de sapato. Mas quando você fala que a aceitação foi boa, foi porque você fez a primeira em casa e as pessoas elogiaram, aí você começou a fazer e isso virou o quê? Exposição? Então, na realidade, a Isabela, não sei se pode falar... Pode, à vontade. Do Dom Giuseppe. Da cantina. Ela é minha amiga e ela viu essas embalagens, essas tampas pintadas e achou aquilo muito bacana e falou, Chain, tem tudo a ver, cantina italiana e tal, não sei o que, vamos expor. Aí eu falei com a Lilian Tiberi, que é uma artista já consagrada aqui em Uberlândia, eu fui atrás dela, falei, Lilian, o que você acha? Você acha que eu exponho isso? Ela falou, isso é muito legal, ela me deu o maior incentivo, me ajudou a montar a exposição e eu fiz. E aí lá nos primeiros dias, assim, teve uma menina que eu achei tão bacana, acho que ela estava meio bêbada, ela chegou para mim e falou, Charles, eu nunca vi nada mais cafona na minha vida. E na mesma noite chegou uma menina muito bacana que estava chegando da Alemanha, ela falou para mim, Charles, isso na Alemanha ia ser um show, porque você está reciclando, cara, isso é muito... Isso em 98, não se falava tanto em reciclagem. E aí foi muito legal, aí me despertou. Falei, e você viu que havia gostos variados, né? Sim, que ao mesmo tempo que tinha gente que não gostava. Não dá para agradar todo mundo, né, Fernanda? Fernanda? Impossível, gente. Nem Jesus, né? Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos parar na pizza? Sim. Começamos com a pizza, né? Sim. Não vamos terminar com Tá pizza. bom. Agora a gente vai para um rápido intervalo, já a gente volta com mais Charles Chain para você, não saia daí. Ambientes aconchegantes planejados para o seu conforto. O cardápio mais completo com opções para qualquer momento todos os dias. Cafeteria completa, bebidas especiais, refeições leves e sobremesas irresistíveis. E ainda adega com os melhores rótulos. Neste mês de junho, conheça o Festival de Risotos. Entrada, prato principal e sobremesa por R$ 37,90 todos os dias, das 11h30 à meia-noite. Mousse Cake, duplamente irresistível. Fundinho e Center Shopping. Voltamos com Conversação, hoje eu falo com Charles Chain, artista plástico nosso aqui da terrinha. Charles, aí a gente estava falando da exposição com as tampas de pizza. E daí pra frente? Então, depois eu fiz umas coisas ainda reciclando materiais, né? Fiz uns painéis com sacolas de shopping e tal. E um dia, como eu trabalhava com TV, a gente estava gravando um evento de moda que teve em Uberlândia e a gente tinha um lounge. E esse lounge foi decorado e precisava de um quadro. E eu resolvi fazer... De uma hora para outra, vou fazer uma Coco Chanel. E fiz uma Coco Chanel em branco e vermelho, que eram as cores do lugar e tal. E as pessoas ficaram encantadas. Todo mundo, nossa, que bacana, foi você que fez e tal, não sei o que tem. Eu não sei se isso mexe com a vaidade, enfim. Eu sei que aquilo me despertou o interesse. Falei, mas gente, e eu técnica? Vou fazer. Então, intuitivamente. Porque assim, você até então era jornalista. Sim. Você nunca tinha feito um curso, uma oficina, nada de artes plásticas? Você simplesmente falou... Sempre gostei de desenhar. Sempre gostei de desenhar, assim, coisas bobagem, nada profissional. Tinha o dom do desenho. E aí... Mas aí para escolher o material, para saber o... Então, daí eu comecei a usar... Porque assim, para eu fazer um retrato seu, por exemplo, aqui te olhando, eu vou ficar horas aqui e ainda talvez não vai ficar tão legal. Então, eu desenvolvi uma técnica. Eu pego uma foto sua, jogo no Photoshop, aplico uns efeitos, mexo nos filtros lá, mexo na luz e tal, chego num resultado que eu acho bacana, e daí eu projeto essa imagem, desenho, e aí a referência que o Photoshop me deu, eu vou tentar reproduzir aquilo. Não, lógico, não vai ficar igual, mas é bacana, assim, no início eu ficava pensando, será que isso é arte, né?
Aí, bobagens, até o Picasso usava projeção. Então não é só pintura, né? É um trabalho em duas partes, em duas eu criei uma técnica, assim. Não sei se eu criei, mas enfim, é o que eu uso. E é a única técnica que você usa? Basicamente, as coisas vão acontecendo, à medida que você vai mexendo e tal, não sei o quê. Hoje eu vejo assim, as coisas que eu fiz lá atrás, as tampas de pizza eu acho bem legal, mas tem coisas que eu falo, meu Deus, como eu tive coragem de expor isso, de mostrar para os outros, né? Porque exposição, o nome diz, né? Você está se expondo, dando a cara a tapa, enfim. E aí, Fernanda, com o tempo você vai adquirindo uma rapidez, você vai dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, e aí... E aí, então, esse retrato Coco Chanel foi o start para os quadros que você pinta hoje. Hoje, assim, se você comparar, eu acho que a evolução do trabalho é uma coisa natural. Sim. Né? Então, assim, hoje está muito mais solto, está muito mais tranquilo, assim. Eu sinto os primeiros trabalhos meio duros. Você assim, sente que você melhorou, que você se aperfeiçoou? Acho que sim. Pelo que eu ouço das pessoas, meus amigos, pessoas que acompanham desde o início, né? E eu mesmo, né? Porque eu sou muito crítico comigo, assim. Eu acho que artista tem muito isso, assim. De se autocriticar muito, né? Então eu gosto que o negócio fique bacana. E você vai adquirindo um senso de estética, de coisa. Depois disso, você começou a estudar artes plásticas? Sim, ou ainda não? Claro. Não, estudar assim, eu não fiz nenhum curso ainda. Agora em São Paulo eu vou começar a fazer um curso de pintura contemporânea, que é uma coisa para ver outras coisas, descobrir outras técnicas e tal. Mas assim, eu estou muito feliz com isso com o que eu estou fazendo hoje, assim, né? Mas aí eu comecei a estudar sozinho, tipo história da arte, tentar descobrir o porquê que eu faço aquilo, de onde vem aquilo que eu faço, o que é aquilo. E eu gosto muito de pop art, assim, eu sempre gostei muito de Andy Warhol. Coloquei essa roupinha hoje em sua homenagem, eu achei ela bem pop art. Total pop art, meio psicodélica. Assim. Mas então, e o Andy Warhol, que é precursor, né? Um dos precursores, né? Porque eu achava que a pop art tinha nascido nos Estados Unidos por conta dele. E eu estive em Barcelona há um tempo atrás, no Museu do Miró eu vi uma exposição falando do princípio da pop art na Grã-Bretanha. Ela nasceu paralelamente, nos Estados Unidos e na Inglaterra, só que na época não tinha internet, não tinha. Mas é engraçado porque assim, esse trabalho que eu vi me lembrou muito as primeiras coisas que eu fiz. E então tudo intuitivamente. E eu achei fantástico, assim. Será que na outra encarnação, assim? Quem sabe, né? Você já trouxe, assim, uma sabe? vida artística? Eu acho que tem umas coisas que... É possível, né? Tudo é possível nesse mundo. E aí, como é que você foi parar em São Paulo, então? E aí você começou com esse quadro, nessa exposição, nessa e aí, festa? Comecei a fazer aqui em Uberlândia uns retratos de pessoas daqui e tal, enfim. Aí um dia eu estava gravando, eu fui gravar a Casa Cor São Paulo. E na época, a gente sempre viajava com cinegrafista e tal. E nessa viagem não conseguimos um cinegrafista. Para ir, eu filmei. E aí eu fiquei filmando aquela Casa Cor, que era no Jockey Club gigante. Eu fiquei das 10 da manhã às 3 da tarde com a câmera na mão. No fim eu não estava aguentando, eu falei, eu preciso parar um pouco. E parei numa pracinha e tinha uma senhora do meu lado, nós começamos a conversar por nada, assim. Aí ela falou pra mim, porque eu tô procurando uns artistas. Aí um amigo meu que tava junto falou, mas ele é artista. Ela falou, não, eu tô procurando gente que faça retratos. Não, mas ele faz retratos. Aí ela falou pra mim, que time você torce? Eu não torço pra time nenhum. Eu tenho uma simpatia pelo Corinthians e falei Corinthians, assim, acho que eu já torci. E ela falou pra mim, então nada é por acaso mesmo. Vou te dar um cartão, porque eu tô preparando um livro de 100 anos do Corinthians. Um livrão bacana, bem bacana o livro. E me manda alguma coisa para eu ver. E aí eu mandei um retrato do Niemeyer que eu tinha feito para uma exposição lá no Senado, em Brasília, que foi um convite, foi um quadro que eu levei para uma exposição coletiva que acontece lá. E quando ela recebeu o Niemeyer, ela me respondeu por e-mail assim, você não pintou o Niemeyer, você pintou a alma dele. Vem aqui que nós precisamos conversar. Que lindo! E aí eu descobri que essa mulher era uma mulher muito bacana, uma agente ela trabalha com licenciamento de imagem, para aplicar em copos, essas coisas assim. E aí eu fui para o escritório dela e ela gostou muito do meu trabalho, me convidou para fazer eu pintei um jogador dos anos 50, do Corinthians, que tem uma história super legal, porque depois ele virou artista plástico, olha que louco.
Ele foi um dos que fez, quando o Corinthians, o distintivo do Corinthians no início, se você pegar o primeiro, ele é de um jeito, hoje ele é totalmente diferente. Quando foi incorporado os esportes náuticos, o remo, não sei o que, eles colocaram a âncora e os remos. E foi ele que colocou o rebolo. Depois eu fui descobrir quem era o cara, assim, ele fez uma carreira como artista plástico, paisagista, muito legal o trabalho dele. Então tá lá no livro. Duas profissões, nada a ver uma com a outra, né? Então tá lá o quadro, a foto do quadro no livro. E tem até uma ilustração do Maurício Ricardo também nesse livro. E vários artistas legais, assim, mulher do Paulo Coelho, um monte de gente bacana. E aí, nessa mesma conversa, ela falou, olha, Charles, eu estou indo para Paris no final do ano, levar uns artistas, e eu gostaria muito que você fosse, para expor no carrossel do Louvre. No Louvre! Ó! Como assim, né? Você fica, como? Fiquei meio bobo, não sabia o que falar para ela. Ela falou, você vai pintar 3 quadros, vai me mandar, eu vou mandar para a comissão do Louvre, se eles te aprovarem, você vai. Aí voltei para Uberlândia enlouquecido, né? O que eu vou fazer? E aí eu procurei, estava no Google, ícone francês, né, assim, para ver. Aí, resumindo, pintei a Piaf, Edith Piaf, pintei a Coco Chanel de novo, e pintei o Zidane, nada a ver, assim, mas é porque ele é idolatrado lá. Sim. E aí pintei os quadros, fotografei, mandei para ela mandou, e um mês depois eu recebi uma ligação, olha, você foi selecionado e você tem que ir para Paris. Aí fui com a Edith Piaf. Com ela, com a comitiva dela. 15 artistas brasileiros. E aí tudo começou. Patrocinado por ela? Não. Infelizmente. Nem tanto. A gente tem que bancar a viagem. Mas foi muito legal, uma experiência incrível. Você imagina, assim... Sabe, eu fazia uma coisa totalmente despretensiosa, de repente você está no Louvre. Foi uma coisa surreal. Pois é, então, e isso você ainda morava aqui? Morava aqui. Né? Aí fiquei mais uns 2 anos ou 3 aqui. Depois é que eu fui. Aí depois fui de novo, aí fui para Nova York com ela também. Participei de uma feira lá que foi muito legal. Que é um outro conceito, uma outra história, que é uma coisa meio que para vender quadros, assim. Que é bem bacana. E depois voltei a Paris, no Grand Palais, no mesmo esquema. Aí levei um retrato da Brigitte Bardot. E aí aí essa carreira internacional já tá ficando muito chique, a gente vai conversar no próximo bloco, não saia daí, já a gente volta com mais conversação para você, até já. A Unipac está presente na vida de milhares de pessoas que já conquistaram seu espaço profissional no mercado de trabalho. Até hoje, mais de 30 mil alunos tiveram suas vidas transformadas com o apoio da Unipac. Faça parte dessa história, estude na Unipac, caminhe para o sucesso. O futuro é seu. Unipac Uberlândia, mais que um diploma, uma formação para a vida. Estamos de volta com Conversação e Charles Chaim contando agora sobre a internacionalização da sua arte, né, Charles? E aí com esta pessoa, como é que chama? Bia Duarte. Bia Duarte. Com ela você acabou indo para vários lugares. Fui 2 vezes para Paris, fui para Nova York. E isso de expor fora, isso movimenta muito, assim, isso rendeu muita coisa, porque ela faz uma assessoria de imprensa, aí saiu Caras, Contigo, essas revistas bacanas, assim, de... Quando é que você começou a perceber que isso estava virando um negócio, de fato? Então, eu acho que foi logo depois dessas viagens, assim, comecei a ser muito procurado, assim, pelas pessoas para fazer... aquela coisa de santo de casa não faz milagre mesmo, né? Depois que você vai e tal, mostra... Comecei a ser muito procurado para fazer coisas, assim, trabalhos... E aí eu me despertei, falei, não dava mais para conciliar 2 coisas. Ou eu me dedicava a isso, ou eu ficava no jornalismo. E aí, como a arte falou mais alto, porque sempre falou mais alto para mim mesmo, assim, eu decidi, falei, é isso que eu vou fazer e fui com tudo, assim. E daí resolvi mudar para São Paulo, porque é lá que é o berço. Lá que as coisas acontecem, no né? Brasil não tem jeito. Não é Rio, não é Belo Horizonte, é São Paulo. Assim, muitas galerias de arte, tem muitos colecionadores, tem um mercado de arte em São Paulo que é uma coisa impressionante. Assim, você não acredita nas coisas. As pessoas pagam caro em quadros, assim, não os meus ainda.
Mas assim... Não ficou rico ainda? A gente vai Daqui trabalhando, quem sabe. Mas assim, eu tenho amigos, assim, artistas já bem consagrados em São Paulo, assim, que vendem quadros de 50 mil, 30 mil. Assim, como assim, né? E aí você está trabalhando agora, você disse que tem 2 anos que está lá, né? Aí fazendo exposições e trabalhando por encomenda, como é que funciona isso? Ou você pinta os seus quadros e aí sempre tem uma exposição de uma coleção? Eu estou sempre com encomenda. Hoje mesmo aqui em Uberlândia já recebi uma ligação, eu estava agora no meu e-mail, já tinha uma outra menina também. Tem sempre alguém querendo um retrato dela ou de um parente, enfim. E essas encomendas sempre acontecem. As exposições, eu fiz uma exposição agora num bar, foi bem legal, que é D4 Boteco Galeria, nos Jardins, um lugar super bacana. Vi fotos. E aí eu montei uma exposição, aí eu fiz uma coisa meio underground, assim, e tal. Aí eu criei uma série e tal. E agora, por exemplo, fui para Cuba em março, e aí agora eu estou pintando Havana. E aí um galerista que me convidou para a galeria dele, já tem um tempo que eu estou lá nessa galeria, chama Glen Art. E aí ele quer essa exposição de Cuba para reinaugurar a galeria agora num espaço maior. Olha, que legal. Né? E o Rogério Cunha também, que é daqui, também, que está com a fotografia junto, também de Havana. E mais um outro fotógrafo que é de Nova York, com umas fotos de Nova York, e os meus quadros. Então, assim, para as exposições, geralmente, ou eu crio uma coisa, uma série. Uma série específica. Ou quando me é pedido, assim. Quanto tempo, em média, você gasta para fazer um retrato? Depende muito do tamanho, né? Mas eu não demoro muito não, assim, a gente vai adquirindo uma agilidade, assim. Depende, Fernanda, se eu tiver só por conta daquele retrato... Depende do seu estado de espírito também. Também, mas eu gosto muito do que eu faço, assim. Então, às vezes eu começo a fazer as coisas, eu esqueço de comer, esqueço de dormir, eu vou, madrugada dentro. E vai. E tem dia também que você... deixa de trabalhar porque às vezes naquele dia você não tá legal, e hoje eu não vou conseguir. Se eu tiver triste com algum problema, alguma coisa assim, é muito difícil para mim. É diferente do compositor, porque o compositor tem isso, né? Quando que tá sofrer, triste, deprimido, aí tem uns que tem que sofrer para pintar, né? Ah. Eu não, eu sou o contrário, assim. A menos que seja um trabalho, assim. Há 2 anos atrás eu perdi minha irmã, foi um momento muito triste, assim. Mas eu tinha um trabalho da Rolling Stone, da revista, que estava comemorando 5 anos, e eu tinha que pintar 5 telas gigantes. E mesmo com o coração partido, eu trabalhei, trabalho. Aí é diferente, eu não tenho que criar. É uma coisa que já estava pré-estabelecida. Assim. Então, se eu tiver que criar, eu preciso estar, no mínimo, bem. Assim, porque como é que você gosta de trabalhar? À noite, muito. À noite? Gosto muito de trabalhar à noite, com uma musiquinha. Vestido confortavelmente, você põe uma beca. Eu tenho lá umas roupas já todas sujas de tinta, assim, né? E aí vara a madrugada. Vara. Charles, e como é que foi para você essa... Porque eu acredito, eu tenho a impressão de que foi tudo muito rápido, essa... Não o começo, né? Mas assim, de repente, depois do boom, né? Foi tudo muito rápido. Sim. E aí você se viu em tantas galerias, se viu em Paris, se viu nos Estados Unidos, se viu aí fazendo várias coisas, conhecendo pessoas muito famosas, né? Como é que foi esse estudo para você? Assim? Essa coisa dos retratos, eu fiz alguns retratos de pessoas famosas que era uma estratégia de marketing para divulgação do trabalho, assim, né? Então, assim, pintei Cláudia Raia, aí fui lá, entreguei a foto, saiu na cara, ela é uma fofa, adorou. Mas você fazia e depois procurava, ou você procurava a pessoa e depois... Não, geralmente é a Bia, a minha agente na época, que hoje não é mais minha agente, mas na época ela que me direcionava para algumas pessoas. Agora, recentemente, eu fiz um retrato da Fernanda Young, que é uma pessoa que eu admiro muito, e foi muito legal, porque ela foi no ateliê, foi pegar o quadro, fizemos uma foto, saiu na Caras de novo. E depois, no outro dia, ela voltou no ateliê, comprou um quadro meu. E aí, conhecer essas pessoas, estar perto de pessoas que você admira, entendeu? Eu descobri, quando a pessoa recebe um retrato dela, é diferente dela receber uma paisagem. Completamente diferente. Porque, assim, ela pode até não gostar, mas assim, mexe com o ego da pessoa isso, né? E não é uma coisa que eu faço, vou fazer isso para conseguir. Não, é uma coisa que eu gosto de fazer. E é tão bacana você ver a alegria no rosto da pessoa. Isso não tem preço, assim, sabe? Eu acho muito legal. Tem gente que eu já ouvi críticas, assim, tipo, você faz isso para aparecer. Não, eu faço isso. Mas é uma estratégia. É uma estratégia de marketing. E eu não vejo
Nada de errado. Nada de errado nisso, muito pelo contrário, é super bacana poder estar com essas pessoas, conhecer essas pessoas e ainda conseguir uma divulgação do trabalho, que mal há nisso. E ainda vender e ganhar ainda dinheiro. Vender, graças a Deus. Mas o que mudou na sua cabeça? Parece que não muita coisa, assim, não, nesse não sentido. Muito, eu sou mineirinho do interior com muito orgulho, assim. Tenho muito orgulho de ser daqui, faço questão de dizer que nasci em Prata, uma cidade de 25 mil habitantes. Não tem problema com isso. Fernanda, eu acho que essa coisa de, assim, eu não vejo tudo isso. O tal do subir a cabeça, não, né? Isso não mexe comigo não, de verdade, assim, eu continuo sendo a mesma pessoa, nada mudou em mim. A única coisa que mudou é que eu consigo agora viver do meu trabalho, de uma coisa que eu gosto de fazer. Então isso para mim é o mais bacana de tudo. Se vê aí como artista plástico, é o que você quer para o seu futuro? Com certeza, Se não me encontrou... vejo fazendo mais nada na vida, não me vejo fazendo outra coisa, não quero. Se depender de mim e do universo, vai ser isso que eu vou fazer para sempre. E São Paulo vai ser sua moradia? Eu estou gostando muito de morar em São Paulo, pensei que nunca ia gostar de morar lá, mas é uma cidade que... eu não sei se é porque também por conta desse universo da arte que é muito forte, mas tem tanta coisa bacana, né? Tem muita coisa ruim também, mas tem muita coisa legal. Eu não vivo o estresse de São Paulo porque eu trabalho em casa. Então eu não vivo o estresse, não pego o trânsito só quando eu quero. Então estou muito feliz lá, assim, já me acostumei com o clima, já fiz amigos. E estou muito feliz lá, assim, mas eu não me desprendo daqui, assim, eu quero sempre estar por aqui. Inclusive fui convidado para fazer um trabalho que deve acontecer em breve, não posso falar ainda, mas para uma empresa aqui de Uberlândia, que vai ser muito bacana, assim. Quem quiser acompanhar o seu trabalho, tem o site, tem o blog, vou passar o endereço pessoal de casa. O site é www.charleschain.com.br, o meu e-mail é charleschain.com.br, aí tem Instagram, quem quiser me seguir. Que é Charles Chain também. Só procura lá, rapidinho acha você. Então tá, meu bem. Obrigada. Obrigado a você. Sucesso pra você, boa sorte na sua nova empreitada, que já não é tão nova assim, né? Tá indo. E obrigada pela presença. Sucesso pelo programa, adorei estar aqui. Espero te ver aqui mais vezes, Vai viu? ser um prazer, quando quiser. Prazer. Vamos estar aqui em Uberlândia. Que bom! E você aí de casa, muito obrigada pela sua companhia. Se quiser falar com a gente, mande um e-mail, conversação@canaldagente.com.br. Muito obrigada também à Bold Propaganda, ao Rio do Naturalmente e à Gregory que me veste. Eu te vejo na nossa próxima edição. Um beijo, até lá. Tchauzinho!